intensidade na definição da ONU, mata até 10 ou 15 mil pessoas por ano. Nós matamos 60 mil, quer dizer, e só isso dá uma ideia do tamanho dessa encrenca. Então, esse número coloca o Brasil assim, em primeiro lugar no mundo, no ranking de quem mata mais. Em 1969, os militares decidiram fazer emendas à Constituição. E entre essas emendas estava a reintrodução da pena de morte no país para determinados crimes, que eram exatamente aqueles determinados crimes praticados pela oposição armada ao regime militar. Então o clima era um clima terrível no país, né? E exatamente nesse momento se descobriu que dentro do presídio da penitenciária Milton Dias Moreira, no Rio de Janeiro, no continente, havia armas e dinheiro emparedados em algumas celas. E esse dinheiro era proveniente de roubos de banco praticados pela ALN, pela Aliança Libertadora Nacional. O que enfureceu os militares. Eles pegaram aqueles presos, todos que tinham condenação mais grave, roubo armado, homicídio, tráfico. Tráfico nem era uma coisa importante naquela época. E mais todos os presos políticos enfiaram dentro de um navio graneleiro, no porão de um navio graneleiro, e despacharam todos para Ilha Grande. A Ilha Grande era uma colônia penal desde tempos remotos, né? E nunca foi um presídio propriamente dito, porque ele tinha área de trabalho no campo, ele ficava em frente ao mar, chamavam aquilo de o paraíso, cercado por um mar perigoso, por mata fechada, sem meios de transporte para o continente, não são os barquinhos de pescador. As falanges eram falanges por origem geográfica. Então tinha a falange Zona Norte, da Zona Norte do Rio de Janeiro, tinha a falange Zona Sul, tinha a falange do Jacaré, a falange da Coreia. E apareceu, depois do desembarque desses quase 1000 presos lá, a falange vermelha. Por que a falange vermelha? Porque os presos condenados pela Lei de Segurança Nacional tinham na ficha do DESIP uma tarja vermelha. Então o pessoal da falange vermelha foi trancafiado na Galeria B, que era conhecida como Fundão. Fundão porque dali ninguém via o sol, entendeu? Era uma galeria de isolamento mesmo, né? Tinha muita violência sexual, os caras cobravam pedágio nas galerias, para você atravessar a galeria tinha que pagar, eles roubavam comida dos mais fracos, as famílias que traziam doces, frutas, tudo desaparecia, os remédios sumiam. Então, para enfrentar isso, eles começaram a tomar iniciativas coletivizantes, né? Por exemplo, criaram uma farmácia feita com doações. Depois eles adotaram os presos que tinham sido abandonados pelas famílias. Então essa forma de associação é que gerou o que é hoje, né, o grande drama brasileiro, que é a questão da criminalidade organizada. Fora as desigualdades, né, do país, essa questão é a mais grave. Você tem assistência jurídica? Que assistência jurídica? Aqui não tem nada, aqui é grande, porque isso aqui é lugar do ganha lei do mais forte, aqui não dá nada a ninguém, aqui não tem nada. Nós não temos uma roupa de cama, nós não temos sabonete, nós não temos nada, absolutamente nada. Era um presídio onde faltavam milhares de telhas e chovia dentro do presídio. Os presos diziam que aqui as paredes choram, porque a insalubridade chegava a esse nível, né? Então resistir a isso produziu essas organizações, essas formas de organização. Se eu receber um bom tratamento, eu vou ser um bom interno. Se eu receber um mau tratamento, vou ser o quê? O interno mais perigoso que era. Esse grupo, ele se tripartiu.
lá nos anos 80, formando a Comando Vermelho, o ADA e o TCP. E esses caras saíram pelo Rio de Janeiro procurando um local para se instalar. Normalmente, nos grandes centros mundiais, se instalam na periferia. Mas o Rio de Janeiro, a periferia está dentro da cidade, que são os morros. Para proteger o seu negócio, o seu feudo, o seu império, eles começaram a se armar. Começaram a se armar, na minha visão, não só para fazer isso, para impedir a entrada da polícia, mas para impedir que os grupos rivais não viessem tomar o seu mercado. Você começa a ter um crescimento muito grande da cidade e da região metropolitana de São Paulo a partir dos anos 60 e uma sensação de vulnerabilidade crescente da população. E é quando o homicídio passa a ser visto como um instrumento de controle da desordem que passa a ser vista como ameaçadora. Então, você começa a ver as favelas crescerem, uma grande leva de imigrantes chegarem e as pessoas começam a sentir medo e falar da violência como uma forma de solucionar o problema. Em 68, surgem os primeiros esquadrões da morte, com o Sérgio Paranhos Fleury, que começa a matar bandido, justificando que assim ele deixaria a sociedade mais segura. Em 70 surge a Rota, que passa a agir nas periferias, também sempre com o argumento de que o extermínio ou o homicídio é uma forma de controlar o crime. Para você lidar com ele, quando as autoridades não punem o homicídio por meio da justiça, só matando o que está matando. Isso produziam ciclos de vingança, ciclos e conflitos entre grupos que passavam a se armar, a ver os rivais como inimigos e iniciava essa espiral que a gente viu aqui em São Paulo. As penitenciárias brasileiras, como prova a própria história da Falange Vermelha, não têm servido exatamente para recuperar os criminosos. Sem condições mínimas de dignidade, os presos se amontoam em celas e pátios, onde permanecem quase sempre no mais absoluto ócio. O resultado não poderia ser pior. A partir dos anos 90, começou a se prender muito. Depois do massacre do Carandiru, se multiplicou os presídios e aumentou o aprisionamento, ao mesmo tempo sem o Estado ter condições de administrar dentro dos presídios. O massacre do Carandiru, ele em si está dentro de um contexto de intensa violência do Estado. Naquela época, naquele ano, a Polícia Militar bateu recordes de letalidade, né, em 92. Nos anos anteriores, já tinham ocorrido várias intervenções violentas da Polícia Militar nos presídios paulistas. Então, eu sempre digo que o massacre do Carandiru ele não é um episódio isolado. Ele vem dentro de um aumento crescente de violência institucional. 31 de agosto de 93, houve uma partida de futebol, houve uma briga entre os times e houve 2 homicídios, né? Então, o grupo que cometeu os homicídios fez um pacto de proteção mútua, de união para enfrentar a administração prisional. E aí, a partir dali, teria sido constituído o PCC. Eram presos que estavam no anexo da casa de custódia e para lá eram enviados os presos que eram considerados mais perigosos. Então, a maioria deles era proveniente da capital, né? Então, estavam em Taubaté, onde era esse presídio, cumprindo uma espécie de castigo, né? Essa unidade prisional, ela era uma unidade de castigo. O anexo se chamava Piranhão, para você ver as condições de administração daquele prédio. Tinha todos aqueles ingredientes do surgimento do Comando Vermelho na Ilha Grande. Então, é uma reprodução quase automática. Uma política de encarceramento que vai provocar uma superlotação do espaço prisional, que vai impedir que o Estado efetivamente faça a gestão da população carcerária, né? Aliado a um sistema que ele é em si mesmo corrupto e extremamente violento. Esse é o cenário em que o PCC surge e que tem espaço para esse discurso, né? E tem espaço para a proposta que o PCC traz para organizar a população carcerária.
partir de 94, e isso vai aumentando durante os anos 90 e começo dos anos 2000, aumentam muito os episódios de rebeliões no sistema prisional paulista. E essas rebeliões têm um caráter extremamente violento, a grande maioria delas. Vários presos são mortos e decapitados. Isso que acontece hoje em outros estados, né? Acontecia aqui em São Paulo com muita frequência. Rebelião já organizada na história do país. Ao todo, 32 penitenciárias se rebelaram ao mesmo tempo. A rebelião é uma prova de força do PCC, que demonstra que o Estado pode estar perdendo o controle sobre o sistema penitenciário. Nesse episódio, o PCC coloca suas bandeiras, né? É o primeiro momento que vem a público, vem à tona de uma maneira bastante contundente, né? Porque até então, veja, o Estado dizia, né, o governo, não tem grupo nenhum, isso é coisa da imprensa, é fantasia, etc. Ora, você ter um evento em que 29 unidades prisionais se rebelam de uma maneira sincronizada e que ficava evidente já na época que era combinado, que se comunicavam entre si. Então isso foi muita coisa, foi uma coisa assim absurda, porque o governo, no final, ele não admitia nem que existia o grupo. Como é que o grupo já tinha condições de se articular dessa forma? Ele permite que pessoas ligadas ao grupo ganhem seus próprios recursos vendendo drogas e gerindo suas biqueiras. Você paga uma mensalidade para gerir essa máquina burocrática que faz essa mediação e essa organização da cena e do mercado do crime. Compra armas, fornece empréstimos, tudo mais. Então, às vezes o indivíduo quer assaltar um banco, mas ele não tem um fuzil, ele não tem uma metralhadora, enfim. Eles fornecem o material, seja muitas vezes por empréstimo, em troca de uma parte daquele valor, ou muitas vezes alugado a um preço fixo anterior. Se o indivíduo perder, ele vai ter que ressarcir, enfim. Então, o PCC ele acaba sendo uma rede, ele acaba permitindo também a posição que alcançaram hoje de dinamizar essa rede criminal. A redução dos homicídios em São Paulo, ela está associada diretamente à expansão do PCC no Estado. Né? Não porque o PCC seja bonzinhos, heróis, mas simplesmente porque eles dominam o mercado de drogas e eles exercem uma regulação muito eficaz nas relações sociais do mundo do crime. Então, hoje, na periferia, tanto como na prisão, ninguém pode matar outro porque está devendo droga. Você vai ter toda uma regulamentação para saber como é que o outro vai pagar, se vai apanhar, enfim. Mas tem uma regulação. Então, os homicídios, aquele mata-mata, aquele bang-bang que caracterizou a década de 90, isso acabou. Então, a hegemonia do PCC no Estado interrompeu esse ciclo. Veio gente do Rio de Janeiro para operações aqui em São Paulo, basicamente de lavagem de dinheiro, de compra de postos de gasolina, essas coisas pequenas para lavar uma fração do dinheiro do tráfico aqui em São Paulo. Gente do PCC foi para favelas do Rio de Janeiro, se não me engano, são 7 favelas do Rio de Janeiro, montaram operações de venda de drogas. Entendeu? Então começou a haver uma troca de negociações entre eles. E que chegaram mais tarde à distribuição de territórios pelo país, né? O PCC cuidando mais do sul do país, o Comando Vermelho mais com a região norte e nordeste, e ambos ali na região do centro-oeste brasileiro, por causa das fronteiras, por causa da questão do Paraguai, da Bolívia, etc. Né? Estabeleceram critérios de negociação internacional também, porque o tráfico importante é medido em toneladas e esse aí vem pelo mar. Vem pelo mar e por vias oficiais de importação e exportação. Oficiais, quero dizer, privadas, né, de importação e exportação.
transferência da forma que foi, essa coisa articulada, 700 presos juntos, de madrugada, com condições que a gente não sabe exatamente as quais, isso foi o que detonou esse evento. Em 2001, haviam sido 29 unidades prisionais. 5 anos depois, foram 76 unidades prisionais em São Paulo, que se rebelaram simultaneamente. E o que é novo, né? Foram executados diversos ataques às bases policiais, às forças de segurança fora das prisões. O PCC, segundo consta, tinha oferecido o perdão de dívidas no tráfico para que essas quadrilhas do lado de fora colocassem seus homens na guerra e participassem de forma contundente. Então, assim, você não precisa pagar o que você nos deve esse mês, mas eu quero que você vá lá e faça um salseiro em São Paulo. A execução de policiais, agentes penitenciários, diretores de presídios, juízes, promotores, o que eles pudessem pegar. O Estado respondeu com uma força desproporcional e também matou muita gente. Houve execuções ilegais, houve acertos de conta, justiçamentos, entendeu? Ou seja, o caos. Agora, o papel da força pública é saber lidar com isso. E eles não sabiam, eles não conseguiram lidar com aquela rebelião, a não ser por meio de uma conversa direta com a liderança do PCC. Saiu de São Paulo um aviãozinho oficial do governo, levando o comandante do policiamento do interior da PM, levando um representante da Secretaria de Segurança, levando uma advogada que dizia que era advogada do Marcola. Chegou lá, ela não foi reconhecida por ele. Falou, você não é minha advogada, mas o fato é que ela estava lá dentro. E lá conversaram, o que vocês querem? O Estado não assume nem que exista crime organizado, né? Quanto mais que negocia com eles. É um risco para o país. Não tem a mínima possibilidade de se negociar com bandido. Ponto final. Quando a gente concebeu isso, eu dizia para as pessoas, se nós vamos procurar instalar um programa de segurança cujo nome é UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, no momento que eu vou procurar executar esse programa, botar ele em prática, se eu tiver que dar um tiro, para mim, já perde um pouco o seu conteúdo, a ponto de antes das ocupações eu ir para os meios de comunicação e dizer, amanhã nós vamos ocupar. Exatamente para as pessoas tomarem as providências que entendessem que tinham que tomar, e fui muito criticado, porque os traficantes fogem. Deixa eles fugir. O que eu quero é devolver o território para aquelas pessoas. Nós pegávamos capitães recém-saídos ou capitães que não tinham muito vício, seja da guerra e muito menos da convivência com a corrupção. E colocávamos eles ali. Quem eles iam comandar? Policiais recém-saídos da academia. Então você tinha um grupo, de uma certa forma, homogêneo, onde este capitão, este tenente, este oficial podia trabalhar eles da maneira como quisesse, podia montar a sua equipe. São casos de corrupção policial, acusações de agressões aos moradores. No início estava funcionando porque só tinha recruta. O recruta não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eles viraram policiais, eles assim, epa, como é que fica isso? E o meu?
Sai isso no jornal, não estou falando novidade, não. Sai no jornal. Eu começo a ser sócio do tráfico. A polícia no Rio de Janeiro é sócia do tráfico. Como é que tem traficantes sem acerto? Como é que tem o pessoal que está na rua vendendo ambulante sem acerto? A origem da UPP é fazer controle territorial. Quando ela crescia e quando ela não crescia. Para onde que ela ia e para onde que ela não ia. Essa falácia da guerra é para manter controle da favela. Isso é uma sofisticação do século XXI para você ter o domínio. Em Pedro Juan Cavaleiro, houve um desembarque de uma força-tarefa lá, conjunta do Comando Vermelho com o PCC. Consta que eram 150 homens, armados com o que havia de melhor, envolvendo gente egressa das Farc colombiana, gente até do IRA, envolvido nisso, mercenários, né? E a ideia era o quê? A ideia era assumir o controle do tráfico na fronteira com o Brasil e despachar o principal traficante local paraguaio que comandava um cartel de drogas, especialmente de maconha. Eles resolveram acabar com a brincadeira dos paraguaios. Chegaram lá, mataram esse cara, usaram uma metralhadora antiaérea de calibre 50mm, que destroçou o carro blindado dele. Após esse episódio de Pedro Juan Cavaleiro, o Comando Vermelho do PCC romperam suas relações, porque eles funcionavam como sóis dessa grande quantidade de organizações. Eles eram os eixos polarizantes e trabalhavam em conjunto, eles eram sócios no negócio da droga, por exemplo, né? Quando essa associação se desfez, aí a pulverização virou uma coisa mais grave. E aí houve aquele massacre de presídios, que é uma coisa absolutamente inacreditável, que um país do tamanho do Brasil viva um negócio desse, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Você executar dezenas de pessoas na cadeia, cortar-lhe as cabeças, jogar por cima do muro, e não tem um governante que tivesse tomado a frente lá para, por exemplo, decretar uma intervenção naquele estado lá onde as rebeliões estavam acontecendo. Por quê? Porque não tem interesse político, porque não quer mexer nesse negócio e não quer assumir a gravidade desse negócio. O Brasil é o único país do mundo em que aquilo que se atribui ao crime organizado foi criado dentro de instituições do Estado, né? Então, por exemplo, os cartéis do México, da Colômbia, enfim, mas tem outra história. Aqui no Brasil, todos esses grupos são criados dentro de prisões. Então, acho que está mais do que na hora de se repensar as escolhas políticas que se tem feito, né? Porque o processo de encarceramento, a forma como nós encarceramos, a forma como a nossa polícia atua, a violência, a arbitrariedade, todas essas formas de lidar com conflitos e com o próprio crime, elas levaram a essa situação de hoje, né? Então, acho que, como a gente vê, apostar na continuidade disso ou é burrice ou tem alguém que lucra com todo esse cenário.